Olá meninas, tudo bom? No vídeo de hoje eu trouxe o tutorial completo pra vocês. Eu vou preparar a pele com vocês, corrigir a sobrancelha, fazer contorno no rosto, aplicar o batom e fazer a maquiagem dos olhos. Então tá cheio de dicas bem legais, são dicas bem básicas, mas que fazem toda a diferença na tua maquiagem, que eu acho que vão te ajudar. Eu fiz uma maquiagem clássica. O que é uma maquiagem clássica? É aquela maquiagem que vai servir pra todas as ocasiões, pra dia, pra noite, pra de tarde, pra qualquer horário, qualquer ocasião. É uma maquiagem que valoriza muito o olhar. E o mais legal dessa maquiagem é que quando tu coloca um marronzinho no teu côncavo, um preto no canto externo, não interno, e ilumina com uma sombra clarinha abaixo da sobrancelha no cantinho interno, isso te dá a liberdade de tu escolher qualquer cor pra tu aplicar aqui na tua pálpebra móvel. Então se tu quiser usar uma sombra rosa, que tu pode usar, uma sombra verde, uma sombra azul, uma sombra roxa. Mas ao mesmo tempo, se tu coloca uma sombra colorida na pálpebra móvel, tu tem que cuidar muito a cor do batom que tu vai escolher. Porque se tu botar uma sombra rosa, tu também não vai colocar um batom rosa, porque vai ficar parecendo a Barbie, mas tu pode colocar também. Mas uma sombra azul tem que ter mais cuidado com a cor do batom. Uma sombra roxa, uma sombra assim muito colorida, um amarelo, tem que ter muito cuidado com a cor de batom. Quando tu usa só a cor clássica, tu tem uma liberdade de usar qualquer cor de batom. Então tu pode usar batom rosa, batom vermelho, batom laranja, batom roxo, qualquer cor de batom mesmo. Por isso que eu fiz uma maquiagem com tons neutros, porque eu queria usar um batom colorido, então acho que fica mais bonito assim, e por isso que eu fiz assim. Então se tu quer aprender como eu fiz essa maquiagem, se tu quer aprender as dicas que eu quero te ensinar, é só tu continuar assistindo o vídeo, tá bom? Um beijão e vem comigo! Vamos começar a maquiagem com a aplicação de um primer. Uma quantidade bem pequena como essa que eu tô aplicando já é o suficiente. O primer vai ajudar na fixação da maquiagem e também vai disfarçar os poros que ficam muito abertos, muito dilatados. Eu passo um pouquinho na minha testa, porque geralmente é mais oleosa, e na lateral do meu nariz também, porque nessa região eu tenho poros mais dilatados. Agora nós vamos aplicar a base. Para aplicar a base a gente pode usar esse pincel que todo mundo já conhece, mas eu não gosto porque ele deixa a pele um pouco riscada. Você também pode usar um pincel de topo reto, o kabuki ou uma esponjinha. O que eu mais gosto de aplicar a base é o pincel de topo reto, o kabuki, porque ele tem um polimento muito bom, ele espalha muito bem o produto e o acabamento fica perfeito. Eu vou aplicar a base da MAC, que a minha cor é NC20, mas antes de aplicar a base, eu coloco um pouco de hidratante labial nos meus lábios para ele ficar bem hidratado e para não ficar craquelado quando eu colocar o batom. Então eu coloco a base direto no pincel. Eu não coloco muita base porque eu gosto de uma cobertura mais natural. Eu gosto de aplicar e de espalhar a base no meu rosto primeiro dando batidinhas. Eu dou batidinhas em todo o meu rosto com o pincel. Assim vai espalhar bem o produto pelo meu rosto. E depois eu faço o polimento da base. Eu fico aplicando o pincel como se eu estivesse polindo mesmo o produto. Isso é o que vai deixar mais natural, vai deixar mais perfeito, que vai deixar aquela pele de porcelana, sabe? O segredo para uma pele bem preparada é o polimento da base. E nada de preguiça na hora de polir a base, tem que se dedicar mesmo ao polimento, polir bastante a base, porque é isso que vai te dar aquele efeito de Photoshop, aquele efeito que vai parecer que a base pertence ao teu rosto mesmo, que não foi nada que tu colocou ali, vai ficar o mais natural possível. E não esqueça de descer um pouquinho pro pescoço, para tirar aquela divisão que vai ficar entre a base e o teu pescoço. Faça isso de uma maneira como se tu estivesse esfumando a base para o pescoço, não como se tu estivesse aplicando. Não aplica mais base no pescoço, só arrasta aquele restinho que ficou no pincel para o pescoço. Quando eu falo em polir a base, significa realizar movimentos circulares com o pincel em toda a extensão do seu rosto e descendo um pouquinho para baixo do pescoço também.
Eu tive que acelerar o vídeo, porque senão o vídeo teria uns 50 minutos e ninguém me assistiria. Mas é isso aí, tá? Uns 5 minutos, 6 minutos só para aplicar e polir a base. Agora está na hora de cobrir aquelas imperfeições, aquelas manchinhas que a base não cobriu. Então a gente vai pegar um corretivo, vai aplicar na região da olheira. Eu vou aplicar na região da olheira não só para tampar a minha olheira, mas também para iluminar essa região do rosto. Tipo aquela técnica da Kim Kardashian, sabe? Então faça um triângulo ali abaixo do olho, dos dois lados, claro. E é importante tu fazer um triângulo e não só aplicar na região da olheira, senão tu vai chamar mais atenção ainda para tua olheira. Então faça esse triângulo que fica mais natural e fica mais iluminado também. Eu também gosto de iluminar um pouquinho na testa e coloco o corretivo na minha boca porque eu tenho umas manchinhas nessa região. Para ter esse efeito iluminado, tu usa um corretivo um tonzinho mais claro que a tua pele. Se tu tiver com uma olheira muito roxa, muito profunda, tu coloca o mesmo tom da tua pele primeiro, de corretivo, e por cima tu coloca um corretivo mais clarinho. Porque se tu colocar um corretivo muito clarinho em cima de uma olheira muito escura, vai acabar ficando cinza. Então essa é a dica para você que tem uma olheira muito escura. Para espalhar o corretivo, eu dou batidinhas com o dedo mesmo. Você pode usar uma esponjinha, aquela que eu mostrei lá no início, ou o pincel. Eu prefiro o acabamento dos dedos porque eu acho que fica mais natural. Eu dou batidinhas e não espalho o corretivo, porque se a gente espalha, a gente acaba tirando o corretivo do lugar e não vai ter a cobertura que a gente quer. Para segurar bem esse corretivo, eu vou pegar um pouco de pó compacto com uma esponjinha, aquela esponjinha que já vem no próprio pó, e vou aplicar dando batidinhas na minha olheira. Para facilitar a aplicação no cantinho, eu dou uma dobradinha na esponjinha e aplico no cantinho do olho. Eu passo a esponja dando batidinhas e não arrastando, porque se eu arrastar, vai acabar tirando o corretivo do local. E assim, dando batidinhas, não, o corretivo vai ficar no local certo. Já estou com a pele corrigida, mas vocês notaram que eu tô parecendo um fantasma, com a cara toda branca, com cara de doente, até meu lábio sem cor? Então, gurias, agora que vem o truque, nós vamos devolver o contorno natural do rosto, nós vamos devolver a saúde no nosso rosto. Como? Fazendo o contorno, aquele contorno para dar uma emagrecida, aplicar o blush e aplicar o iluminador. Vamos lá? Primeiro eu aplico o contorno. Eu pego um pó bronzeador ou um pó compacto, uns 2 tons acima da minha pele. E faço essa boquinha de peixe para eu localizar exatamente o local certo para eu aplicar esse meu contorno. Eu palpo aquele ossinho que a gente tem e aplico abaixo do ossinho. Eu mantenho a boca de peixe enquanto eu aplico para eu saber exatamente onde eu estou aplicando e que eu estou aplicando no local certo. Primeiro eu faço um risco e depois eu esfumo esse risco com o próprio pincel. Ah, e tem mais uma dica. Faça isso sem aplicar pó compacto facial antes, pois assim, quando você colocar o pó vai fixar melhor, sabe? Porque como o pó vai grudar no líquido, vai fixar bem mais e a tua durabilidade vai ser bem maior. Tanto o contorno como o blush e o iluminador, eu aplico com a pele molhada, com a base ainda molhada, porque eu acho que assim a cor fica mais pigmentada e tem uma durabilidade maior. Eu só passo o pó depois para tirar um pouco do brilho que tem na pele. O local certo para você parar de aplicar o contorno é uns 3 a 4 dedinhos de distância da boca. Não ultrapasse esse limite, porque senão vai parecer que tá ficando com a boca suja. O meu passou um pouquinho e viram que eu tentei tirar? Tem que tirar, não pode deixar, senão vai parecer sujeira e não dá aquela impressão de profundidade, porque essa é a ideia do contorno. Dá uma impressão de profundidade para parecer que teu rosto é mais fino e mais magro. Se tu quiser um efeito ainda maior de profundidade, tu pega uma sombra marrom mais escura ou qualquer tom de marrom, dá uma achatadinha assim no pincel para ele ficar mais fininho, pega um pouquinho dessa sombra
e faz essa boquinha de peixe de novo, e na parte que mais afunda, tu coloca um pouquinho dessa sombra. É indispensável, é opcional, você faz se quiser, mas é um truquezinho a mais e eu tô ensinando pra vocês. É muito importante fazer contorno depois de aplicar a base, porque a base vai tirar o contorno natural do teu rosto, então tu tem que devolver isso com o contorno, com o blush, com o iluminador. E esse truquezinho que eu ensinei agora pra vocês, façam em cima do contorno, que você fez com um pó mais escuro que a sua pele, e não em cima do blush colorido, como rosa ou vermelho, que não fica legal. Para dar aquele ar de saúde na pele, nós vamos aplicar o blush. Dá aquele sorrisinho, faz aquela cara de metida, e naquela área que mais salta do teu rosto, sabe, na maçã do teu rosto, tu aplica um pouquinho de blush. Eu aplico nessa área e depois eu arrasto em direção às minhas têmporas, para não parecer que o blush veio do nada. E é só isso pro blush, não inventa de passar blush ali naquele local que a gente passa o contorno em toda a tua bochecha, porque vai parecer uma chinelada e não parecer que tu tá saudável. Agora tu palpa o teu rosto e tu vai ver que tem um ossinho bem em cima de onde tu aplicou o blush. Nesse ossinho a gente aplica o iluminador, para dar a impressão de que esse ossinho é um pouco mais saltadinho e também vai dar a impressão que tu é mais magra. Além de ficar lindo nas fotos, porque fica aquela área bem iluminada, dá aquele ar bronzeado, aquele ar de saudável, fica muito lindo mesmo. Eu aplico bem pouquinho, bem em cima desse ossinho, já dá uma diferença enorme. É isso pro rosto, agora vamos preencher a sobrancelha. Tá vendo esse lápis que eu tô te mostrando aí? Então, tu guarda porque não vai ser ele que a gente vai usar, tá bom? O lápis não é muito bom para usar na sobrancelha porque ele prejudica um pouco o crescimento do pelo. Então tu usa uma sombra marrom acinzentado. Se tu é loirinha, usa um marrom acinzentado mais claro. Se tu é morena que nem eu, usa o mais escuro. E aplica com o pincel chanfrado, aquele que tem um corte na diagonal. Aplica a sombra no pincel e corrige a tua sobrancelha. Para saber como você vai corrigir a sua sobrancelha, pega um pincel e coloca bem no meio da lateral do teu nariz. Essa parte que está indicando na pontinha do pincel é onde a tua sobrancelha deve começar. Tá vendo? A minha sobrancelha está começando no local certo. É bem no meio do nariz mesmo, sabe, gurias? Não é na ponta e nem no final do nariz. Agora tu inclina um pouquinho o pincel em direção àquela bolinha do teu olho. E a parte onde o pincel tá indicando, a pontinha do pincel, é onde ela deve ter o ponto mais alto dela. Aí a sua sobrancelha deve ter aquele arqueado, sabe? E depois, do meio do nariz ao canto externo do olho, é onde a sobrancelha deve terminar. Você pode marcar com a própria sombra mesmo, onde você tem que arquear, onde tem que começar, onde tem que terminar. Eu não marco porque eu já estou acostumada, então eu dispenso esse passo. Eu coloco um pouquinho de sombra no pincel e começo contornando toda a parte de baixo da minha sobrancelha. Essa sombra que eu coloquei aí, eu empurro com o próprio pincel para cima, para a sombra ficar bem esfumada. Agora eu vou construir a parte que tem que ficar levantada da minha sobrancelha, porque eu tenho uma falha nesse local, então eu tenho que construir e não apenas corrigir. E eu construo com a sombra mesmo e fica super natural, eu gosto muito do efeito. E eu não aplico sombra, eu não chego com mais sombra no pincel no comecinho da minha sobrancelha. Eu só vou arrastando, esfumando com o restinho de sombra que tem no pincel. Porque se a gente coloca muita sombra ali no começo, vai ficar muito pesado e vai dar aquela cara de bruxa, sabe? E você não quer ficar com cara de bruxa, então não faça isso. E para ter aquele efeito de Photoshop, aquele efeito de sobrancelha recém-feita, tu pega um pouquinho de corretivo no pincel de corretivo e contorna toda a tua sobrancelha.
corretivo vai disfarçar aqueles pelinhos que não saem nem com a pinça e também vão levantar a tua sobrancelha e, consequentemente, levantar o teu olhar também. Com um pincel de corretivo mais grossinho ou com o próprio dedo, eu esfumo esse corretivo, porque ele não pode ficar assim marcado, né? Vocês concordam comigo? Voltei com a outra sobrancelha pronta e com o olho pronto também. E descabelada, porque eu não vi que eu estava descabelada, então me desculpem. Vou usar aquela dica de colocar uma fitinha no cantinho do olho. Eu tiro bem o excesso da cola na minha mão, porque se eu colo com toda essa cola, na hora que eu for tirar vai vir toda a minha maquiagem e a minha pele junto. Eu aplico um corretivo líquido na minha pálpebra e espalho com o meu dedo mesmo. Esse corretivo vai ter a mesma função do primer ou do fixador de sombras. Por que o corretivo funciona? Porque ele é mais claro que a minha pele e também porque ele é molhadinho. Então, o pozinho da sombra vai grudar ali, vai ficar mais pigmentado e vai durar bem mais. Vamos começar a aplicar as sombras. Eu vou começar com uma sombra bem clarinha, num pincel de pálpebra normal, aquele língua de gato que todo mundo conhece. E vou aplicar abaixo da minha sobrancelha para dar uma levantada na minha sobrancelha e dar aquele arzinho assim de acabei de fazer, acabei de sair do salão. Eu vou aplicar abaixo da sobrancelha e também no cantinho interno do olho para abrir o olhar. E agora eu vou te perguntar, tu sabe o que é côncavo? Tu sabe o que tem que fazer com ele? Então, se tu não sabe, eu vou te ensinar. O côncavo é essa parte que fica abaixo do ossinho. Tu palpa assim com o teu dedo e tu vai ver que tem um ossinho. Bem nesse ossinho, um pouquinho embaixo desse ossinho, é o teu côncavo. É onde tu consegue encaixar o pincel e ir de um lado pro outro, de um lado pro outro, com o pincel. Tá vendo? Então, o que tu tem que fazer com o teu côncavo? Tu tem que aprofundar esse côncavo. E na maquiagem, tudo que a gente escurece, a gente aprofunda. Então, nós vamos usar uma sombra marrom para aprofundar o nosso côncavo. Eu vou pegar com qualquer pincel que encaixe no meu côncavo. Eu tô usando a Cinnabar da Mary Kay. E vou aplicar no meu côncavo. Bem onde meu pincel encaixa e fica dançando de um lado pro outro, sabe? É ali que tu tem que aplicar a tua sombra marrom. Olha o que eu tô fazendo. Eu tô aplicando toda essa sombra marrom no meu côncavo. Isso vai dar aquela impressão de profundidade, vai desinchar o meu olho e vai também ressaltar a cor da sombra que eu vou colocar na minha pálpebra móvel. E o marrom vai ficar bem marcado, estão vendo que ele está bem marcado porque eu estou vendo bem onde ele está. Nós vamos tirar essa marcação com um pincel de esfumar, um pincel fofinho. Faça movimentos de bolinha bem onde esse marrom acaba para espalhar bem a sombra e leve em direção à sobrancelha, para ela encontrar com aquela sombra clarinha que a gente colocou abaixo da sobrancelha. Aquela sombra clarinha também vai ajudar no esfumado, porque quando o marrom encontrar aquela sombra clarinha, automaticamente ele vai ficar mais claro e ele vai ir sumindo aos poucos, como se fosse uma fumacinha, sabe, que vai ficando cada vez mais fraquinha. É esse mesmo efeito que tu tem que dar pra sombra. Agora eu vou pegar uma sombra preta, eu tô usando essa da minha paleta da Anastasia Beverly Hills, você pode pegar a que você tiver em casa. E eu tô usando também um pincelzinho de pálpebra bem pequenininho. Eu vou colocar essa sombra preta bem no cantinho do meu olho, passando em cima da fitinha. Por isso que a fitinha é importante, porque ela vai limitar onde vai terminar o nosso esfumado, a nossa sombra, e não vai ficar tudo borrado depois. Então eu só aplico com o pincel, eu não esfumo. Olha só, eu só tô aplicando. E pode aplicar sem medo, porque vai ficar feio, mas depois a gente vai esfumar com esse pincelzinho mágico aí e vai ficar tudo lindo. Para esfumar é só realizar movimentos de bolinha, desmanchando mesmo aquele preto. A gente vai dissolver aquele preto, levando ele para cima até ele encontrar com o marrom e ficar aquele degradê bonito. Quando você achar que o degradê tá bom,
para de esfumar. Conforme o pincel vai subindo, tire a pressão que você está aplicando no pincel. Para suavizar essa pressão, segure o pincel bem na pontinha. Realize movimentos de bolinha ali no canto externo e leve naquele movimento de vai e vem em direção ao canto interno do olho. Eu peguei o pincel lápis, que é um pincel que tem a pontinha mais fininha, para me ajudar a levar essa sombra para o côncavo. Agora vem mais um truque que faz toda a diferença: aplicar corretivo, líquido ou pastoso na tua pálpebra móvel. Para que aplicar esse corretivo? Porque a gente acaba fazendo uma sujeirinha ali na nossa pálpebra enquanto estamos aplicando a sombra marrom, a sombra preta e a sombra escura. Então a gente vem com esse corretivo para limpar essa sujeirinha. Eu aplico o corretivo com o próprio aplicador do corretivo líquido e depois espalho com o pincel para o corretivo. Com o dedo dou batidinhas para tudo ficar direitinho. Agora eu vou pegar a minha sombra clarinha para aplicar na minha pálpebra móvel. Eu escolhi essa que é bem clarinha, mas tem um fundinho meio dourado. Eu acho que fica bem bonito, bem clássico e que combina com qualquer cor de batom. Então eu aplico essa sombra dando batidinhas, ou seja, depositando essa sombra. Não é para arrastar, é para depositar mesmo. E com o pincel lápis eu dou uma ajeitadinha para dar uma esfumadinha, fazer a transição da sombra clara para a sombra escura do meu côncavo. E chegou a minha parte favorita da maquiagem, o delineado. Eu vou usar essa caneta delineadora da Vult, porque ela é muito boa, super pigmentada e muito fácil de usar. Eu começo fazendo um tracinho fininho e passando em cima da fita mesmo, pode aplicar sem medo. Depois de fazer esse tracinho fininho, eu seguro em cima da minha sobrancelha, dando uma leve puxadinha, e faço outro tracinho passando em cima da fitinha e levando esse traço em direção ao canto interno, mas não chegando no canto interno, só até metade do olho já tá bom. E preencho aquela falhinha que fica. Nessa hora eu pensei que eu tinha errado o delineado, mas gurias, não tem como errar com a fitinha. Daí eu tirei a fitinha e tava tudo certo e continuei preenchendo rente aos meus cílios superiores. Quando eu tô fazendo o delineado, eu sempre fico conferindo se o olho que eu tô fazendo tá igual ao olho que eu fiz primeiro. Agora vamos aplicar lápis na linha da água, sem mistério, todo mundo sabe que tem que aplicar lápis na linha da água. O que algumas pessoas não sabem é que o lápis de olho deve ser aplicado fora da linha da água também. Então aplique rente aos cílios inferiores, abaixo da tua linha da água, o lápis preto. E depois eu pego uma sombrinha preta no pincel chanfrado, aquele mesmo de corrigir a sobrancelha, e selo esse lápis. Porque esse lápis é uma cerinha, então se não tiver nada para secar esse lápis, vai acabar escorrendo. Depois de selar com a sombra preta, eu pego uma sombra marrom num pincelzinho de pálpebra pequeno e esfumo o preto para dar aquele degradê do preto, vai para o marrom e vai para a pele, que eu ensinei para vocês antes. Para ajudar no degradê entre a sombra preta e a sombra clarinha, eu usei uma sombra roxa. É opcional, você faz se quiser e pode fazer o degradê entre a própria sombra clara e preta. Eu coloquei o roxo para dar um toquezinho a mais e já deixar a dica para vocês. Depois eu esfumei bem, claro, porque tudo que você aplica na maquiagem tem que esfumar. Apliquei rímel bem rapidinho, sem mistérios, nos cílios superiores e inferiores. Para finalizar a maquiagem, eu vou aplicar um batom líquido na cor Rosandile. É da Quem Disse Berenice e é um rosa lindo que eu tô amando. Eu amo batom rosa, então o último que eu compro é sempre o que eu mais amo, então por isso que eu tô usando ele. Na verdade, esse eu ganhei. Eu simplesmente amo batom líquido. Eu adoro o efeito mate que ele tem. A aplicação dele é muito fácil e eu também acho a duração ótima.
Aí está o resultado final. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e se vocês gostaram, não esqueçam de clicar em gostei pra mim, porque isso me deixa muito feliz, e se inscrever no canal, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo.